Cetrab e Centep oferecem 70 vagas de trabalho nesta segunda-feira. Quase tudo pronto para a festa dos visitantes e para o início do 54º Festival Folclórico de Parintins. Quem de São João pode pagar prêmio de 140 milhões nesta segunda-feira. França elimina a seleção brasileira da Copa de Futebol Feminino. A Argentina vence o Catar e se classifica para a próxima fase da Copa América. STF julga nesta semana novo pedido de liberdade de Lula. Desabamento de prédio no Camboja mata 18 e fere outras 24 pessoas. Jovem de 18 anos é executado a tiros no Nova Cidade em provável acerto de contas. Outro de 22 anos morre por atropelamento na Avenida Altaz Mirim. No Alfredo Nascimento, desconhecido é morto a golpes de faca. Achado macabro. Cabeça encontrada no bairro de Santo Agostinho. Homem recebe vários tiros pelo corpo, é socorrido e levado ao pronto-socorro, mas não resiste aos ferimentos e vai a óbito ao chegar ao João Lúcio. Estes são os destaques do Jornal da Manhã que está começando agora. 5h53. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado com chuvas. Essa é a previsão do Instituto Climatempo para esta segunda-feira. Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, também prevê chuva, mas de intensidade moderada para hoje. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros nesta segunda-feira, principalmente à tarde e à noite. A umidade relativa do ar em 76%, a madrugada vai chegando ao fim com o filamento do mercúrio esbarrando na marca dos 26 graus. O Climatempo diz que a máxima de hoje será de 34 graus centígrados. O INMET reduz esse grau de previsão, deixando a temperatura máxima de hoje em 33 graus. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus nesta segunda-feira, no Eduardo Gomes e no Militar de Ajuricaba. Hoje é segunda-feira, 24 de junho. Já se passaram 175 dias do ano e faltam agora 190 para acabar 2019. Dia do nascimento de São João Batista. Hoje também é o dia do Caboclo e o Dia Mundial dos Discos Voadores. Registros históricos. Guerra do Paraguai, Batalha do Tuiuti, o maior combate campal com a presença de 33 mil soldados da Aliança contra 24 mil paraguaios em 1866. Acontecia em 1901 a primeira exposição do pintor espanhol Pablo Picasso. Automobilismo, nascia em 1911, piloto de Fórmula 1 argentino Juan Manuel Fangio. Vietnã era unificado em 1976, tendo como capital Hanoi. O Brasil saía da Copa do Mundo da Itália em 1990 ao perder para a Argentina por 1-0. Manaus 5:55. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Nando Sampaio. Bom dia, você ouvinte. Vamos às primeiras notícias da semana. A Secretaria de Estado do Trabalho, Cetrab, por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINEM, está disponibilizando 52 vagas de emprego nesta segunda-feira. Os interessados devem comparecer na sede da Cetrab, localizada na Galeria Mais, na Avenida de Djalma Batista, 1018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas começa às 7 horas e o atendimento é a partir das 8 horas da manhã. Os candidatos precisam estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade. Estão disponíveis vagas para técnico de nutrição, nutricionista, cozinheiro, garçom, chefe de cozinha, vendedor externo, operador de empilhadeira, eletricista e conferente, dentre outras. A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8 horas desta segunda-feira 18 vagas de emprego nos postos do Cine Manaus, na Avenida Constantino Neri, em São Geraldo, Zona Centro-Sul, e do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, Zona Leste. As vagas são para auxiliar de mecânico automotivo, auxiliar de serralheiro, auxiliar de limpeza hospitalar e gerente de loja, dentre outros. Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo Centep, portando documentos básicos como RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista para homens. Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação como certificados ou outros documentos. Manaus 5:56.
O Mosaico Cultural da Educação, promovido pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, começa nesta segunda-feira às 14 horas com a Tardezinha da Educação, um show de humor com o artista amazonense Márcio Braga. O evento será realizado no auditório da Universidade Newton Lins, zona centro-sul de Manaus. Ao final haverá uma apresentação da banda Samba de Quintão. A programação do Mosaico segue até o dia 2 de julho, período de recesso escolar. O projeto Mosaico Cultural terá mais de 3.500 vagas em espetáculo de teatro, show de humor, cinema e apresentação de bandas e cantores locais que serão disponibilizadas para os servidores da SEMED. A Operação Manaus Mais Limpa já retirou nos primeiros 6 meses deste ano um total de 3.002 engenhos publicitários instalados em locais inadequados e não regulamentados, proibidos por lei. Foram 19 operações da Manaus Mais Limpa da Prefeitura de Manaus, realizada de janeiro a junho. A última ação aconteceu na última sexta-feira com limpezas semanais integradas por secretarias municipais e a Polícia Civil. As atividades da sexta-feira tiveram como foco a Avenida Brasil, na zona oeste de Manaus, de onde foram recolhidos 16 galhardetes, 12 placas, 68 pneus e 6 cavaletes. O governo do Amazonas iniciou a distribuição da terceira remessa de itens alimentícios para compor a merenda escolar do ano letivo 2019. A Secretaria de Estado da Educação, SEDUC-AM, vai enviar cerca de 1.200 toneladas de alimentos para as escolas estaduais dos 62 municípios do estado, segundo o secretário de Estado da Educação, Luiz Castro. O envio adiantado é uma estratégia logística da SEDUC que já mantém a central abastecida com 80% dos 39 itens que compõem a alimentação escolar. Quando nós assumimos, os depósitos estavam um pouco abastecidos. Tinham apenas 20% do que deveria ter. Fizemos uma força-tarefa que inclui principalmente cobrar aos fornecedores aquilo que ficou acertado por contrato, explicou a deputada. Local. Vamos interagir um pouco com os nossos ouvintes, Edson e Hernani, mandando um abraço apertado para toda a rapaziada lá em Curitiba, né, que está assistindo o Jornal da Manhã, através do aplicativo Mano. O nosso bom dia também para Santa Catarina, o Elenilson lá em Biguaçu. Ele manda um abraço bem forte pro seu pai e para sua mãe, a dona Helena, e o seu João Furrugi. Abraço também para a rapaziada em Nova Olinda do Norte, o professor Ederson Mota, ligado no Jornal da Manhã, o Edmilson Cardoso da Cidade Nova, mandando um abraço apertado para você, Edson Melo. Obrigado. Para mim e para o nosso Hernandes Sampaio. Bom dia também para o Marlon do Nova Olinda do Norte, ligado aqui no Jornal da Manhã, o melhor jornal do Amazonas. Muito obrigado. E a comunidade Novo Céu também lá em Altazes, ligada aqui no Jornal da Manhã. Vamos às notícias. Nos últimos 3 meses, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos da Polícia Civil localizou 385 motocicletas roubadas ou furtadas no Amazonas. O número corresponde a um êxito de 59,41% nas ações da especializada. No mesmo período, foram roubadas 302 motocicletas e furtadas outros 346 motos em todo o estado. Os veículos roubados ou furtados são adulterados e passam a ser comercializados, especialmente em sites de compra e venda. Para evitar a comercialização irregular de motocicletas fruto de crimes, o titular da especializada, delegado Cícero Túlio, alertou a população sobre os cuidados que devem ser adotados antes da compra destes veículos, especialmente em sítios eletrônicos. Inicialmente, a população deve evitar realizar a compra e venda de veículos em locais ermos, em postos de combustíveis. Orientamos ainda para que o comprador tente identificar quem é o proprietário do que consta no documento do veículo. Caso não seja a pessoa que esteja vendendo a motocicleta, o comprador deve tentar chegar a essa pessoa para verificar a procedência desse veículo, explicou o delegado. Ele informou que os compradores de motocicletas devem verificar os sinais de identificação do veículo no motor, verificando se há riscos ou se os números estão adulterados, além de uma análise da documentação apresentada. Outro alerta que a especializada faz em relação a esses consumidores é se certificar acerca dos documentos apresentados. Muitas vezes, nesses sites de compra e venda, as pessoas demonstram apenas o extrato que é copiado do site do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Esse documento não comprova a procedência do veículo, disse o delegado Cícero Túlio. Caso haja desconfiança com relação à procedência do veículo, a população pode procurar a delegacia especializada localizada na Avenida Professor Newton Lins, em número, no bairro de Flores, o DETRAN, na Avenida Mário Ipiranga, no Parque 10, ou as unidades de fiscalização e vistoria vinculadas
ao Detran. Manaus é forte candidata a receber o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Nacional da região norte. Nesta semana, o vice-governador do Amazonas e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, e o deputado estadual delegado Péricles estiveram com o secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça, general Guilherme Teófilo, em Brasília, tratando deste assunto. O general Teófilo, que já esteve à frente do Comando Militar da Amazônia e conhece a Amazônia e seus desafios como poucos, reafirmou o entusiasmo em desenvolver a região. Ele disse: a Amazônia mora em meu coração. Com as condições adequadas que o Estado garante fornecer, Manaus se torna candidata ao CISPN e o pleito do Estado será levado adiante. Com as dimensões geográficas e a extensa fronteira com países produtores de drogas, é fundamental o investimento em inteligência, defende o deputado delegado Péricles. O centro que queremos em Manaus integrará as forças policiais do Estado do Norte. Essa união fará diferença, afirma o deputado, especialmente no combate ao tráfico de drogas, organizações criminosas e no resguardo da fronteira. A integração é tudo em matéria de segurança pública. Estamos insistindo nessa política e acredito que com isso nós conseguimos fazer mais com menos, disse o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Manaus, 6:07. A Prefeitura de Manaus realizou durante 2 dias uma operação de manejo da arborização no centro com o objetivo de devolver o equilíbrio a árvores em confronto com a rede elétrica e fazer a retirada de árvores de passarinho que colocam em risco a saúde fitossanitária dos indivíduos arbóreos. O trabalho teve início na última sexta-feira e se estendeu até o final da semana ou da manhã deste sábado, dia 22, nas ruas Ramos Ferreira, entre as avenidas Getúlio Vargas e Epaminondas e ruas Ferreira Pena, Simão Bolívar e Avenida Leonardo Malcher. No total, 91 árvores foram manejadas. A operação foi executada com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, Secretaria Municipal de Limpeza Pública, SEMUS, Manaus Lois e Eletrobras Amazonas Energia. De acordo com o gerente de corte e poda da SEMAS, Wellington Alzier, a ação tem como finalidade restabelecer o equilíbrio das árvores e, em alguns casos, promover a supressão de indivíduos com indícios de podridão e risco de tombamento. O governo do Amazonas oferece uma oportunidade para os servidores de todas as secretarias e órgãos do Estado aprimorarem seus conhecimentos em direito administrativo. O curso será realizado pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão, SEAD, por meio da Escola Governar, no período de julho a outubro, dividido em 10 módulos com carga horária de 100 horas. O primeiro módulo começa nesta segunda-feira e será ministrado pelo mestre Adson Ulisses Marques Martins, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, o TCU. Serão disponibilizadas 80 vagas nessa primeira etapa do curso. A Prefeitura de Manaus vai promover 2 oficinas de práticas integrativas e complementares com ênfase em plantas medicinais. A programação, que será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, Censa, acontecerá na Unidade Básica de Saúde Newton Lins, na Avenida Professor Newton Lins, Parques das Laranjeiras, Zona Centro-Sul, com a primeira turma no período de 24 a 26 de junho, das 13 às 17 horas. A segunda turma da oficina será realizada de 25 a 27 de junho, das 8 às 12 horas, também na UBS Newton Lins. Sob a coordenação da Gerência de Promoção da Saúde da Censa, as oficinas irão capacitar 60 profissionais da rede municipal para a utilização de plantas medicinais no cuidado aos usuários do Sistema Único de Saúde. A Prefeitura de Manaus abre vagas para o curso de cuidador de idoso, cuidadoso, a partir desta segunda-feira, hoje, portanto, dia 24, às 8 horas, por meio do site da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, no www.doutorthomas.manaus.am.gov.br. O período de pré-inscrição vai até o dia 26 ou até o preenchimento da quantidade de vagas. Serão disponibilizadas 480 vagas divididas entre os períodos vespertino e noturno, sendo 240 em cada turno. A relação de pré-inscritos estará disponível na próxima quinta-feira, 27, também no portal. O curso é realizado pela Fundação Dr. Thomas em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional ESP. Para a segunda fase, os candidatos cujos nomes estejam na lista de pré-inscritos deverão comparecer ao Parque Municipal do Idoso, localizado na Rua Rio Mar, 1324, bairro Nossa Senhora das Graças, portando os documentos que constam do edital nos dias 1, 2 e 3 de
de julho, das 8 às 12 horas e das 14 às 16h30, para efetuar sua inscrição e agendar a data para a avaliação. Servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária participaram no Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Amazonas de um curso de capacitação voltado para a implantação do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A implementação da ferramenta vai gerar uma economia de R$2 milhões ao Amazonas. O SISDEPEN é uma ferramenta que mapeia o sistema penitenciário brasileiro. As informações coletadas nos estados são padronizadas e servirão para a formulação de políticas públicas, acompanhamento do cumprimento da pena da pessoa privada de liberdade, da prisão cautelar e da medida de segurança aplicadas aos custodiados no sistema penal do Brasil. O governador Wilson Lima e a primeira-dama do estado, Tayana Lima, participam nesta segunda-feira da entrega do novo Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar da Maternidade Balbina Mestrinho, unidade da Rede Estadual de Saúde. O espaço, que passou por ampliação, foi repensado para estimular as gestantes a optarem pelo parto com o mínimo de intervenção possível. A unidade será a primeira da rede pública na região norte com estrutura para o parto na água. Entre as novidades da reformulação do CPNI da Balbina Mestrinho estão 2 suítes com banheira com água aquecida para as grávidas que optarem por dar à luz na água e uma sala de parto preparada para receber indígenas, quilombolas e estrangeiras, de modo a respeitar as culturas e os costumes tradicionais. A reestruturação do CPNI da Balbina Mestrinho teve investimento de R$335.358,20 do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o FPS, órgão do governo do estado, que destina recursos para projetos que desenvolvam ações relacionadas às metas prioritárias do governo. Segundo a secretária executiva administrativa do FPS, Kathleen Santos, ações que promovem a qualidade de vida e contribuem para o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres no Amazonas têm atenção especial para a atual gestão do estado. 6:13 em Banal. O governo do Amazonas oferece uma oportunidade para os servidores de todas as secretarias e órgãos do estado aprimorarem seus conhecimentos em direito administrativo. O curso será realizado pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão, SEAD, por meio da Escola Governar, no período de junho a outubro, dividido em 10 módulos e com carga horária 100 horas. O programa Defensoria Itinerante registrou 80 atos de atendimento no último sábado, superando as expectativas de público em ação realizada na Escola Municipal Professora Francisca Pergentina da Silva, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. A ação foi realizada em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, das 8 às 12 horas. A expectativa inicial era de 50 atendimentos. O evento foi promovido para atender demandas de moradores do Zumbi nas áreas de direito de família e do consumidor. Contudo, a grande procura foi pelos serviços de família. Houve também demanda por questões na área criminal. As maiores demandas foram de ação de alimentos, retificação de registro e ofícios para expedição da segunda via de registro de nascimento. Também foram formalizados acordos na área de família. O atendimento da Defensoria Itinerante neste sábado ressalta que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas se dedica ao cumprimento dos direitos da população e que o programa tem como objetivo levar os serviços da instituição até determinada comunidade. Além dos serviços jurídicos oferecidos pela Defensoria, a ação contou com a parceria de outros órgãos que ofertaram à população emissão de carteira do trabalho e de identidade, atendimentos no Centro de Referência Especializado de Assistência Social e da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, bem como serviços de beleza e atividades recreativas para crianças. A Folha de São Paulo promove nesta segunda-feira o seminário Zona Franca de Manaus para debater o modelo de desenvolvimento da Amazônia. O evento será realizado no auditório do Jornal, na capital paulista, e contará com a presença do superintendente da SUPRAMA, Alfredo Menezes, como um dos debatedores. Na ocasião serão discutidos os incentivos fiscais concedidos na região e alternativas de desenvolvimento em 2 painéis distintos. O primeiro, de 9 às 10h30, vai tratar do tema o impacto da Zona Franca no orçamento nacional e contará com a presença de Flávia Holanda Gaeta, advogada tributária e sócia fundadora da FH Advogados, Marcelo Ramos, deputado federal do Amazonas, Wilson Périco, presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas. A superintendente
Superintendência da Zona Franca de Manaus estará presente no segundo painel, 18 às 12, que tratará sobre as alternativas para o crescimento econômico. Além do superintendente Alfredo Menezes Júnior, o tema terá o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o professor da Faculdade de Estudos Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Maurício Mendonça, como debatedores. Mais de 1.700 metros da estrada do Caldeirão, situada no quilômetro 2 da rodovia MZ-70, no município de Iranduba, já foram recuperadas com a operação Tapa-Buracos nessa primeira fase dos trabalhos realizados na localidade por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. Ordem de serviço foi assinada pelo governador Wilson Lima. No último dia 16 de maio, devem ganhar celeridade neste mês com novas frentes de trabalho. A próxima etapa dos trabalhos será o recapeamento da via neste próximo fim de semana. A região do Caldeirão é considerada estratégica pelo volume de sua produção agrícola, contabilizando mais de 400 produtores do município de Iranduba. A recuperação da estrada do Caldeirão garante o escoamento da produção local em direção à sede do município e ao mercado consumidor de Manaus. O serviço de recapeamento em Manacapuru apresenta um percentual físico de mais de 49% de obra pronta, enquanto os de tapa-buracos no perímetro urbano estão concluídos. As obras do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, abrange a recuperação de 58 quilômetros de ruas e avenidas de 15 bairros do município. As obras fazem parte do pacote de obras que beneficia todo o interior do Estado e a capital, lançado pelo governador Wilson Lima em março deste ano. Os serviços de recapeamento estão concentrados no centro da cidade e em ruas como a Getúlio Vargas, e os de terraplenagem já estão em execução também nos bairros como de São João do Miriti. Os últimos ajustes para a realização da festa dos visitantes, que acontecerá no dia 27 deste mês, a partir das 20 horas, foram discutidos em reunião no último sábado no local de evento Planeta Boi, entre órgãos do governo do estado e da prefeitura de Parintins. A festa de boas-vindas aos turistas que desembarcaram em solo parintinense já se tornou tradição na cidade. Conforme a organização, são esperados cerca de 40 mil pessoas. De acordo com o secretário de Cultura, Marcos Apolo, os órgãos envolvidos na realização do evento traçaram todo um planejamento para que o público tenha conforto e segurança durante a festa. A entrada para a festa dos visitantes será 1 quilo de alimento não perecível, em que o brincante vai trocar por ingresso em um dos pontos credenciados pela prefeitura de Parintins. E todo o material arrecadado será doado às vítimas da enchente que assola as áreas ribeirinhas. Mais de 300 homens da Polícia Militar darão apoio na segurança da festa, além de militares do Corpo de Bombeiros e agentes da Secretaria de Estado de Saúde Suzan, que em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde montarão um posto de atendimento em caso de ocorrências durante o evento. A festa ocorrerá até às 3 horas da próxima sexta-feira, dia 28. Manaus, 6:18. O governo do Amazonas está na fase conclusiva das obras de revitalização do Bombódromo de Parintins para o espetáculo de Caprichoso e Garantido no próximo fim de semana. Os detalhes com J. Rai. Há 4 dias do início do 54º Festival Folclórico de Parintins, que tem como atrações os bumbais Caprichoso e Garantido, as obras de reforma e manutenção das instalações do Centro Cultural do município, o Bombódromo, estão 90% concluídas. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, que executa os serviços, entre as novidades está a modernização da área elétrica, que vai garantir mais economia, e a implantação de estruturas determinadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas para oferecer mais segurança ao público. A impermeabilização de algumas estruturas críticas da arena é um dos principais serviços executados neste ano, que inclui a inserção de uma manta protetora mecânica na área próxima aos camarotes e a ampliação da tubulação de águas pluviais de 100 para 150 centímetros de diâmetro. A medida, segundo a CEINFRA, é para evitar o vazamento de água da chuva em alguns setores onde antes havia infiltrações. A secretaria ressalta ainda que todas as determinações e sugestões feitas pela equipe do Corpo de Bombeiros estão sendo atendidas com o intuito de garantir a segurança de todos os que vão trabalhar ou assistir à festa no período de 28 a 30 deste mês. Entre as medidas adotadas estão a colocação de telas galvanizadas junto ao guarda-corpo das escadas de acesso às arquibancadas, bem como o fechamento de guarda-corpo nas arquibancadas e a sinalização de segurança contra incêndio. O secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, destaca que a CEINFRA está acompanhando de perto todas as obras em andamento na capital e no interior para garantir
garantir a qualidade e a durabilidade de todas elas, como é a determinação do governador Wilson Lima. Ainda com relação ao Bumbódromo de Parintins, os novos sistemas implantados vão possibilitar, segundo a CEINFRA, uma economia de 30% nos gastos com eletricidade. As lâmpadas antigas dos refletores das torres de iluminação foram substituídas por lâmpadas do tipo LED de 1000 watts de potência, tornando a iluminação mais forte e melhorando substancialmente a visibilidade por parte das galeras posicionadas nas arquibancadas. As torres também passam neste ano a iluminar a área destinada à concentração das alegorias dos bumbais e brincantes. Na parte interna, os setores de camarotes e salas de reuniões, onde ocorrem as atividades socioeducativas ao longo do ano, também ganharam lâmpadas do tipo LED. O Bumbódromo também terá iluminação de emergência para atender a qualquer eventualidade relativa à falta de energia elétrica. Ainda segundo a CEINFRA, a Amazonas Energia reforçou o efetivo para evitar qualquer problema dessa natureza. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos fazer o resumo do final de semana das notícias de polícia da cidade. Pronto socorro 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante o final de semana na cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, 2 por agressão física. No pronto socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de arma de fogo, levou tiros pelo corpo. Ele chegou entre a vida e a morte, mas logo ao ser atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, ele não vai partir desta para pior. Ele chegou no bico do urubu, mas já não corre risco de morte. Não é dessa vez que o passaporte dele foi carimbado desta para pior. Acidente de trânsito, atropelamento, levou uma pessoa ao pronto-socorro João Lúcio. Ele chegou entre a vida e a morte no pronto-socorro. Logo, os anjos da vida o atenderam e esse homem passou por cirurgia e já não corre risco de morte. Ainda do gigante da Zona Leste, paulada na cabeça. Um desentendimento durante uma bebedeira ocorrido no bairro Cidade de Deus resultou numa pessoa com a cabeça rachada. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde foi atendido e já não corre risco de morte. Detalhe, o pronto-socorro João Lúcio é referência em relação a problemas na cabeça, pancada na cabeça, qualquer coisa na cabeça. A referência é o gigante da Zona Leste, o pronto-socorro João Lúcio. Ainda do João Lúcio, uma disputa amorosa por pouco não acaba em morte. 2 homens brigavam, se degladiavam pelo amor da mesma mulher. Um deles acabou segurando um pedaço de pau e conseguiu acertar a cabeça do seu oponente, que deu entrada no pronto-socorro também bastante machucado. Passou por exames, passou por consulta, foi medicado e posteriormente liberado. Pronto socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da Zona Leste da cidade, recebeu uma pessoa vítima de agressão física. Segundo as primeiras informações, eles brigavam porque os filhos brigavam. Um garoto de apenas 5 anos de idade estava apanhando de um outro de mais ou menos 12, daí o pai não gostou e sentou-lhe a peia no pai do outro garoto agressor. Tem muito menino grande que gosta de bater em menino pequeno, isso dá onda. Você que tem menino grande que gosta de bater em pequeno, abre o olho, pode depois apanhar do pai do menor. Esse negócio não é fácil, ninguém gosta de ver o filho menor apanhando, e o resultado vai lá e dá-lhe no pai dele para ver se é bom. Tem menino grande que gosta de bater em menino pequeno, todo cuidado é pouco. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte.
morte. Um homem de 22 anos de idade deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de facadas. Ele levou uma estocada, uma violenta estocada na área do bairro Jorge Teixeira. Após receber a facada, ele foi levado ao pronto-socorro. Lá, ele chegou entre a vida e a morte. Ele chegou no bico do urubu. Ele já estava mais pra lá do que pra cá. Respirava com dificuldade. As vísceras estavam expostas, ou seja, o bobó estava aparecendo. Ele estava vestindo uma camisa banhada em sangue. Logo, ao dar entrada no pronto-socorro, muito dizia: esse daí não vai escapar não. Mas escapou, graças à ação dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens que, se dedicam, se entregam à causa e salvam vidas todos os dias no pronto-socorro Platão Araújo. Lá no Platão, falta uma coisa ali, pode faltar uma coisa acolá, entretanto não falta a dedicação dos profissionais da vida do pronto-socorro Platão Araújo, que recebeu também um homem vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. O agressor foi o próprio colega de copo. Eles estavam bebendo litrão, a cerveja de pobre, era um monte naquela rodada, todo mundo conversando, todo mundo bebendo, até que houve um desentendimento e um acabou acertando o outro, que deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, no Porto da Balsa de São Raimundo, no final de semana, muita gente banhando, ali próximo àquelas embarcações, todos seis sujos de óleo diesel, cheiro de fumaça, mas estavam banhando, pulando, e um casal, um senhor de aproximadamente 65 anos, chamava a atenção que estava aos beijos e abraços com uma mulher de aproximadamente 30, até que chegou a mulher dele, uma mulher de 60 anos de idade, já veio com a trouxa dele e jogou dentro do rio. Eram cuecas, camisas, shorts, bermudas, as roupas do homem que estava com outra mulher jogados lá na beira, outros pedaços de outras roupas já estavam boiando no rio. Realmente uma situação muito triste. É muito triste quando a gente vê, uma mulher, ralhando com o seu amado. É triste o homem que pega ralho de sua amada. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. A campainha da morte soou na cidade. Um rapaz de 18 anos foi assassinado no conjunto Nova Cidade, lá na comunidade Cabo Lima, área considerada vermelha na cidade. Esse homem foi morto com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Foi lá na comunidade Cabo Lima, área considerada perigosíssima da cidade, que fica ali na área do conjunto Nova Cidade. Encontro macabro. Uma cabeça com os dentes arreganhados foi encontrada numa lixeira no bairro de Santo Agostinho. Foi um susto, foi um alvoroço, muita gente saiu de suas casas para ver essa caveira que estava com os dentes arreganhados, estava sorrindo, porém não se sabe quem foi que perdeu a cabeça. Essa cabeça foi encontrada, repito, em uma lixeira no bairro de Santo Agostinho. Se você conhece alguém que perdeu a cabeça, vá até o IML, que a cabeça até o presente momento não foi identificada.
Acidente de trânsito, atropelamento com morte. A vítima foi o auxiliar de serviços gerais Antônio da Silva Cunha, de 27 anos de idade. Ele foi atropelado e morto na Avenida Altasmirim, a famosa Grande Circular. O veículo atropelador é um carro de placa PHN 4A04. O condutor matador é Josué da Silva Costa, de 22 anos de idade. Ele já foi apreendido pela polícia, por policiais da 14ª que estavam na área. Uma pena, realmente é lamentável a gente, né, trazer a notícia de que o auxiliar de serviços gerais acabou perdendo a vida por atropelamento na Avenida Grande Circular, uma das avenidas mais perigosas da cidade. Ali devia ter um corujinha em cada poste, que o negócio não é fácil. O trânsito é realmente muito agitado na área da Avenida Grande Circular, principalmente no trecho compreendido entre a rotatória do Produtor e rotatória do São José. Perigosíssimo o trânsito nessa área. Tem sempre a presença do Manaus Trans lá na área, Jaqueline e sua equipe sempre monitorando. Se não é o Manaus Trans, ali seria com certeza teríamos banho de sangue todos os dias. Graças à ação do Manaus Trans, de Jaqueline e equipe, a situação melhora um pouco, mas não é fácil o trânsito na Avenida Grande Circular. A prova é que tivemos essa morte aí, mais uma no final de semana. Uma pessoa que deu entrada, vítima de bala, vítima de tiro. Um homem até o presente momento não identificado dava entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de tiro. Logo após dar entrada, de tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu e foi levado pela equipe do carro-tumba do Instituto Médico Legal à sede do IML. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem deu entrada no pronto-socorro vítima de facadas. Aliás, a equipe do pronto-socorro foi buscar, mas rapaz, já não tinha mais como pegar não. Ele agonizou por alguns momentos. A equipe do SAMU chegou na área e constatou que ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele morreu na ponta de uma faca. E o crime aconteceu na madrugada de hoje no bairro Alfredo Nascimento. Mais uma vez, o bairro Alfredo Nascimento foi palco de morte. Foi palco de uma morte. Mais uma vez o bairro Alfredo Nascimento. E dessa vez a vítima morreu na faca. A vítima morreu na ponta de uma faca. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 57 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Eduardo Silva, recebi um comunicado, um bilhetinho da Luísa Lima, que é assistente social lá em Iranduba. Ela falou que tem um ouvinte assíduo do Jornal da Manhã. Ela conheceu um senhor aí, o senhor Otones, lá do Nova Cidade, a Cidade Nova, do Núcleo 13, é um idoso que sempre ouve o Jornal da Manhã. Então, seu Odones aí do Núcleo 13 da Cidade Nova, obrigado pela audiência. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Aqui na de São João pode pagar um prêmio de até 140 milhões de reais em um sorteio especial a ser realizado nesta segunda-feira, hoje, portanto, dia 24. O valor a ser pago no concurso 2019, esse concurso de 2019 pode ser o segundo maior da modalidade. O sorteio será realizado no Parque do Povo, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, a partir das 20 horas pelo horário de Brasília.
A Argentina jogou melhor do que em suas duas primeiras partidas na Copa América e venceu o Catar por 2-0 na tarde deste domingo na Arena do Grêmio pela última rodada do Grupo B do torneio e se classificou em segundo lugar na chave. Vai pegar a Venezuela nas quartas de final sexta-feira no Maracanã. A Colômbia foi a primeira seleção a confirmar sua classificação para as quartas de final da Copa América com 100% de aproveitamento. Neste domingo, com o time quase todo reserva, os colombianos venceram o Paraguai por 1-0 em Salvador e deixaram os rivais no aguardo de uma combinação de resultados para terem chance de avançar ao mata-mata. E apenas o Chile, que joga na segunda-feira para superar o saldo de gols, a campanha da Colômbia na fase de grupos. Em jogo tenso e equilibrado, o Brasil lutou, mas foi derrotado pela França por 2-1 nas oitavas de final e deu adeus à Copa do Mundo Feminina. Govan abriu o placar no segundo tempo e Thaís igualou. Na prorrogação, Henri fez o gol da vitória francesa no estádio Océan em Le Havre. Com o resultado, as donas da casa esperam as vencedoras da partida entre Estados Unidos e Espanha nesta segunda-feira. O placar dos jogos de ontem, começando pela Série D do Campeonato Brasileiro. Caldense 0, Ituano 2. Novo Horizontino 0, Boa Vista 1. Iporá de Goiás 2, União de Mato Grosso 0. Brasiliense 1, Vitória do Espírito Santo 2. Avenida 0, Caxias 0. Brusque 2, Ercílio Luz 0. Cianorte 0, Ferroviária de São Paulo 0. Atlético Cearense 2, Bragantino do Pará 1. Patrocinense 1, Juazeirense 0. América de Natal 2, América de Pernambuco 0. Motoclube 0, Floresta do Ceará 2. São Raimundo de Roraima 1, São Raimundo do Pará também 1. Manaus 4, Real Esportivo 1. Pela Copa América, Colômbia 1, Paraguai 0. Catar 0, Argentina 2. Na Copa do Mundo Feminino, Inglaterra 3, Camarões 0. França 2, Brasil 1. Os jogos desta segunda-feira, começando pela Copa do Mundo Feminina. Às 16 horas jogam Suécia e Canadá. Na Copa América, às 20 horas, Chile e Uruguai. No mesmo horário, pelo horário de Brasília, Equador e Japão. Jogos pela Série C. Todos às 20 horas, Botafogo da Paraíba e 13 também da Paraíba, clássico regional. Outro clássico regional entre Imperatriz e Sampaio Correia. Últimas notícias. O avanço nas discussões sobre a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados alimenta as esperanças do governo de uma votação em breve na comissão especial criada para debater o tema. E as chances de que isso aconteça ainda esta semana, no entanto, são pequenas. Em 2 dias de discussão na semana passada, 75 deputados foram ouvidos. Ainda faltam 80. Para celebrar os 50 anos das primeiras manifestações de luta pela diversidade sexual, cerca de 3 milhões de pessoas lotaram ontem a Avenida Paulista, na 23ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, segundo os organizadores do evento. Uma das grandes atrações esperadas no evento, Mel C, integrante do grupo Spice Girls, foi uma das famosas que marcou presença. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, adiou para a próxima semana sua ida à Câmara dos Deputados. Ele havia sido convidado por 4 comissões da Casa para prestar esclarecimentos na próxima quarta-feira em uma sessão conjunta sobre mensagens trocadas com o procurador da República, Delta Dallagnol, coordenador da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba, revelados pelo site de Intercept Brasil. As conversas sugerem atuação conjunta quando o ministro era juiz federal. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta semana um pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento está previsto para amanhã e é o 12º item da pauta. O pedido de liberdade apresentado em 2018 é um habeas corpus em que a defesa de Lula aponta a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e questiona a atuação dele no processo em que o ex-presidente foi condenado. Um ataque cibernético iniciado pelos Estados Unidos derrubou computadores militares do Irã, informaram o veículo de comunicação norte-americanos neste fim de semana. De acordo com o jornal Washington Post, o presidente Donald Trump autorizou a ação. O cyberataque ocorreu em retaliação à derrubada de um drone dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, que acirrou a crise entre os dois países. As autoridades do Camboja elevaram neste domingo para 18 o número de mortos e para 24 o número de feridos no desabamento de um prédio em construção na cidade litorânea de Sihanoukville, ocorrido um dia antes, enquanto continuam as buscas por sobreviventes entre os escombros. O desabamento do edifício de 7 andares, propriedade de uma companhia chinesa, aconteceu no começo da manhã do sábado, e as autoridades anunciaram que já foi nomeada uma equipe e fará a investigação sobre o que aconteceu, enquanto uma relação a este fato foram detidas 4 pessoas. 6h51 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição, reportagem de J. Rai e Alberto Peregrini, técnica de Arane Sampaio e Milton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45.